Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o meu amigo Cacá Rodrigues. A partir de agora, a região oeste da Grande São Paulo sintoniza o AM 1330 e ouve as principais notícias, vai se inteirar do que de principal aconteceu nesta segunda-feira, 25 de novembro de 2013. Olha, um mês pro Natal, hein? Já tá, Jefferson Miro, já chegou a hora de colocar a mão no bolso, hein? Já chegou a hora de colocar a mão no bolso. Essa é a edição número 230 do Jornal da Terra, diariamente às 5 da tarde aqui no AM 1330, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição número 230 do Jornal da Terra. Começou hoje em Carapicuíba a campanha Fique Sabendo. Programa de Educação para o Trânsito de Jandira forma 1.300 crianças. Que legal, né? Guarda Civil Municipal de Osasco segue com Operação Centro Seguro. Prefeitura de Osasco se prepara para o combate à dengue. Em Santana de Parnaíba, Elvis César e Silvinho Peccioli, ambos apelam ao TRE para a impugnação mútua. Tipo assim, eu não quero você, não gosto de você, você não gosta de mim, mas nós dois estamos lá. 14 mil motoristas, atenção Jefferson Miro, 14 mil, você sabe quando eu chamo você, vem bomba, né? 14 mil motoristas da região oeste vão receber cobrança de IPVA atrasado e podem ser negativados. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Que maldade com o Jefferson Mira, não deve nada pro IPVA. Mas o Alckmin, Geraldo Alckmin, o governador, muito amigo do Dr. José Lima, amicíssimo, quase que grudado do Dr. José Lima. Doutor José Lima não pode estar ouvindo a gente aqui agora. Ele vai dar um murro no volante nesse momento. Ele está a fim de cobrar-nos, viu, Jefferson Miro? Não vai perdoar. Vai pro SPC. E daqui a pouco nós vamos conversar aqui com o nosso amigo Ralph Silva, o advogado Ralph Silva, nosso comentarista de política Ralph Silva, que não pôde estar aqui hoje. E vamos perguntar de que forma é feito isso aí. A pessoa, eu sei que é assim, segundo a notícia, na verdade, você recebe a comunicação que está devendo, tu já sabe, né, que está devendo, mas aí você recebe um documento. A gente vai fazer igual os caras do mensalão, né, não me comunicaram, eu não sei de nada, né, então, mas você sabe que está devendo, né, você que puxou aquele sorrisinho agora, ouviu o rádio... Primeiro ficou preocupado, depois viu que a gente fez uma brincadeirinha, puxou um sorrisinho. Você sabe que tá devendo lá pro governo. Quando tem blitz, então
A Contem Blitz é aquele que dá aquela volta assim, foge dos homens, né? Mas agora não dá nem pra sair na rua, porque esses radares inteligentes já pegam o nego rapidinho, né? Antigamente, você andava com um carro com documento errado por anos, assim, sem nenhum grande problema. Se você fosse amigo dos Meganha, tava limpo, você podia andar tranquilamente. Eu conheço um caso em Itapevi, não vou dizer quem é, eu conheço um caso, tem um veículo andando por Itapevi que deve tem busca e apreensão, tem outras doenças, né? Mas ele tem busca e apreensão, claro que não paga IPVA, não paga nada, e circula todo dia por Itapevi. Eu não vou dizer quem é, mas eu conheço o carro. Nem vou dizer que é um Fiat Uno, mas para por aí, não conta mais, né? Mais um pouquinho, eu entrego até a placa do cara aqui. Eu perco o amigo daí. Não, melhor não. Aí o amigo é maior que eu, aí a gente corre o risco. São 5h06, esse é o Jornal da Terra, a edição 230 do Jornal da Terra. Deixa eu só lembrar você que nessa semana eu vou dar uma mexida um pouquinho, vou fazer algumas alterações para você que está habituado a ouvir o Jornal da Terra. Muito obrigado a você que já, como eu digo aqui, reservou esse horário do seu dia para se inteirar sobre as notícias da região oeste, porque este é o único espaço de rádio inteiramente, totalmente dedicado à região oeste da Grande São Paulo. Nós estamos com esse espaço aqui desde o dia 7 de janeiro e eu quero aqui agradecer mais uma vez a confiança, a direção da emissora, do Samuel Gonçalves, nosso diretor, que me chamou ano passado, nessa época do ano mais ou menos, para desenvolver essa ideia e dedicar esse espaço como nenhuma outra emissora teve a coragem de dedicar à região oeste da Grande São Paulo. Algumas administrações, e aí eu estou falando, obviamente, das administrações públicas, as prefeituras, mas a região oeste não é só isso. A região oeste é gente, você que nos ouve, a região oeste é esporte, daqui a pouco o Jefferson Miro vai falar de esporte aqui. A região oeste são os artistas da região, né? Nós temos músicos de todos os gêneros, mas é inegável que uma boa parte do conteúdo do Jornal da Terra é a política, é a administração pública, e esse espaço tão inteligentemente dedicado pela direção da Rádio Terra, algumas administrações não se aproveitam devidamente. Hoje eu recebi um e-mail, a gente tem falado aqui, às terças-feiras está aqui conosco o senhor José Araújo, nosso embaixador da Capelania de Carapicuíba. Que misturada que eu fiz aqui. Mas a gente está tentando aqui glamorizar coisas. O senhor José Araújo vem aqui falar da política de Carapicuíba e nós comentávamos aqui, já há algum tempo, da falta, eu diria, do quê? De sincronia no ambiente da comunicação da Prefeitura de Carapicuíba. Então já foi agendada entrevista desse, daquele, e eles simplesmente não sabem o que acontece. Hoje eu recebi um e-mail e uma ligação de um amigo querido que trabalha lá, Rogério Roque, e o e-mail dele reclamava: fiquei sabendo que você ficou falando mal de mim. Não, Rogério, eu não falei mal de você, você é meu amigo. O que eu disse no telefone e no e-mail, vou reiterar aqui, é que a Prefeitura de Carapicuíba, a impressão que passa desta casa aqui, desse apresentador, desse veículo, é que falta uma certa organização aí, uma sincronia. E aí o Rogério Roque, todo mundo, você que é de Carapicuíba o conhece, é uma figura sensacional, um cara que eu gosto, e ele me mandou uma listinha da quantidade de profissionais que lá trabalham. Olha, a comunicação de Carapicuíba tem mais gente que a comunicação de Itapevi, por exemplo. Tem mais gente trabalhando. Mas precisa melhorar isso aí, viu, Rogerinho? Precisa melhorar. Aí nós dialogamos, evidentemente, fiz a ele os pleitos quais estão pendentes, né? Por exemplo, o prefeito de Carapicuíba, desde o início do ano, mesmo reiterando convites, em alguns momentos foram até datas marcadas, eu só falo com ele se eu encontrar com o Serjão na rua. Ô Serjão, por favor, fala aqui comigo. Só. Em eventos e tal, e ele gosta de falar, eu sei que ele gosta de falar,
Mas evidentemente que a equipe lá precisa melhorar a sincronia aí. Então o Rogerinho deu uma reclamadinha, né, para falar a verdade, mas está aqui reiterado. E eu quero dizer, como eu disse pro próprio Rogério, e vou dizer aqui no ar, essas manifestações foram feitas aqui não só por mim, mas porque o próprio Sr. José Araújo vem aqui ao programa já há 4 ou 5 meses, não me lembro bem, mas ele traz uma argumentação das ruas que é a seguinte: eu não ouço as autoridades de Carapicuíba falarem no programa. Então você recebe e-mail, você recebe o grito das ruas vindo através dos amigos, e eu tinha que dar uma... Por quê? Eu não tenho nada contra Carapicuíba, muito pelo contrário. Eu se conheço poucas pessoas, mas as que conheço são amigos. O vice-prefeito, o Rogério Roque, é uma figura que eu conheço de longa data, dos movimentos como a Renovação Carismática Católica da Igreja Católica, enfim. E aqui, esse programa é plural. Aqui, mesmo quando há divergência entre os debatedores, elas são colocadas à mesa. Então, nós tivemos esse diálogo e espero que isso tenha servido para acertar os ponteiros e que você de Carapicuíba tenha muito em breve. Nós vamos fazer aí no final de ano, entre o final e começo de ano, uma rodada com os prefeitos da região, onde eles vão fazer, eles próprios, os balanços das suas administrações. A partir das datas que forem sendo agendadas, eu pessoalmente vou às ruas, no centro das cidades, para colher perguntas do povo. Então, boa parte das perguntas que forem feitas aos mandatários serão feitas pelo povo daquelas cidades. Então, para o prefeito Serjão, eu vou lá no calçadão de Carapicuíba e vou fazer pergunta para o povo, tá? Então, perguntar lá por que está aquela bagunça lá no trânsito da cidade ali, né? Por que os carros, está difícil passar o trânsito, mas é óbvio que é uma reforma, né? Aí o prefeito Serjão pode nos explicar onde é que vai ser o tal túnel que vai ser feito ali, que eu não entendi muito bem, mas isso é uma dúvida evidentemente minha, talvez outras pessoas tenham entendido, eu não entendi nada, mas talvez outras pessoas entendam. Mas enfim, vamos fazer pergunta do povo, e algumas minhas, e algumas que vêm pelo e-mail, para o prefeito Sérgio Ribeiro. A maioria, 90% de cunho administrativo, que é um balanço, e 10% de cunho político, porque vamos entrar num ano eleitoral, ano que vem, e inclusive as administrações municipais acabam sendo pautadas por essa eleição do ano que vem, tão importante, eleição de governador, senador, deputados, presidente da República. Então, fiquem atentos. Você que é de Carapicuíba, fique tranquila. Eu acho que a partir de agora você vai ouvir falar dos seus administradores aqui no Jornal da Terra, mas que fique muito bem claro. Nós temos... esse programa entrou no ar no dia 7 de janeiro. Eu tenho um e-mail do dia 9 de janeiro, enviado à comunicação, e fora conversas que eu tinha à época, ainda com o Rogerinho, ele me explicando, olha, estamos organizando o departamento, tenha calma, tenha paciência. Só que, né, Rogerinho, passou 10, 11 meses, né? Acho que já está na hora de nos conseguir essas... Não só com o prefeito, né? A gente quer falar também com outros administradores. A cidade de Carapicuíba viveu durante um tempo aí um bombardeio de toda a imprensa falando da questão do lixo. Então é legal trazer Secretaria de Obras, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Habitação. Eu sei que Carapicuíba, a gente noticia aqui, independente deles virem aqui, você que é ouvinte do Jornal da Terra e mora em Carapicuíba, observa que nós noticiamos os releases, né? Por isso que o senhor José Araújo reclama que a comunicação de Carapicuíba e algumas outras são meramente fabriquinhas de releases, né? E os releases que eles nos mandam no e-mail, a gente transforma num noticiário de rádio e coloca aqui para você, noticiando o trabalho do prefeito em relação à despoluição lá do lago, ao trabalho também de catabagulho, né, descarte irregular, esse trabalho intenso, as obras ali no centro, setor de habitação, que talvez seja uma das cidades que mais tenha trabalhado, mais fechou acordos. Prefeito Serjão, parabéns, aproveitar aqui a situação, né, aqui o momento, para dizer, foi um dos primeiros prefeitos do PT que logo em março, na primeira visita do governador à região, acho que foi em março mesmo, ou finalzinho de fevereiro,
já fechou acordo lá com o Programa Estadual de Habitação, juntou acordo o programa Minha Casa Minha Vida com o Programa Estadual, e para construir moradias. Carapicuíba tem muita favela ainda, muita gente vivendo sob condição de risco, e o prefeito não pensou duas vezes, foi muito rápido, assim também como foi o prefeito de General Teutônio de Jandira, que embora não seja do PT, ele é do Partido Verde, mas é egresso do PT, mas também se desprendeu de qualquer ideologia partidária, e logo também, naquele primeiro momento onde o governador foi lá inaugurar a ETEC Brás Pascoalim, lá em Jandira, começo do ano, já fechou alguns acordos para reforma do terminal rodoviário, a questão do acesso João de Góes, e assim vai. Então, a gente, quando tem que reclamar aqui, Rogério Roque e demais membros da comunicação de Carapicuíba, ao secretário também, que me fugiu o nome dele agora, não é questão, muito pelo contrário, a gente gostamos da cidade, é uma cidade da nossa região, tem o mesmo espaço. O que a gente faz aqui é que eu fiz aqui, e também o seu José Araújo, eu insisto em chamar ele doutor, né? O seu José Araújo deve adorar quando acontece isso. É um ato falho aqui, mas é também uma questão de carinho. Quando a gente faz essa reclamação aqui, é muito mais, e tão somente pelo único sensor que nós temos, que é o ouvinte. Então, ouvinte, nos para na rua para reclamar. O seu José Araújo, que está lá, que é um militante de uma série de questões, como ele é contra, por exemplo, a construção do incinerador, ele é uma pessoa que participa de uma série de movimentos sociais, então ele anda pelas ruas, ele é aposentado, ele tem um pouco mais de tempo, e ele ouve isso, ele traz esses pleitos para cá. E ele juntou, ele falou, olha, mas eu escuto falar que não vem ninguém de Carapicuíba aqui. E aí você recebe e-mails do mesmo jeito. Eu não quero causar a você, ouvinte de Carapicuíba, a impressão de que nós temos alguma coisa contra, ou que não queremos abrir espaço para a administração do prefeito Sérgio Ribeiro. Nada a ver, muito pelo contrário, figura simpaticíssima e tem dado algumas bolas dentro. Aliás, se eu fosse apontar alguma bola fora do prefeito Sérgio Ribeiro, tem que pensar um pouco aqui. Tem que pensar aqui, porque a princípio eu não tenho nada, né? É o cara que está coordenando o consórcio intermunicipal nesse momento. É uma importante liderança, prefeito reeleito, enfim, uma figura que nós respeitamos e muito. Então, eu creio que a partir de agora, você de Carapicuíba vai poder ver os seus representantes da administração Sérgio Ribeiro aqui no Jornal da Terra. Mas, só reiterando, não vieram ainda por talvez uma falta de sincronia no trabalho da comunicação da administração de Carapicuíba. Nenhum problema fora isso. E nessa semana, como eu ia dizendo, amanhã nós vamos ter aqui o José Araújo, nosso parceiro aqui, o cara que traz os bastidores da política de Carapicuíba. Ele é um morador de Carapicuíba de várias décadas. Você que está me ouvindo agora muito provavelmente já sabe que eu estou falando, e isso é muito bom para o programa, trazer alguém que tem essa representatividade e alguém também que não vai pedir seu voto, né? Que é um cara que gosta de política e gosta da cidade, e por isso está aqui. Amanhã também vamos ter aqui o doutor José Pedro, psicólogo, que vem às quartas-feiras, mas na quarta-feira eu resolvi abrir o programa, agendamos uma entrevista com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba. Quando era o prefeito interino, e agora candidato a prefeito na eleição de domingo, o Elvis César, quando ele era presidente da Câmara, também era uma dificuldade. A gente não conseguia nem obter resposta nem da assessoria de imprensa da Câmara. A partir do momento da chegada do vereador Nequinho de Sante, a partir do momento que Elvis César foi elevado à condição de prefeito interino, a comunicação com a Câmara de Santana de Parnaíba ficou muito mais fácil, muito mais ágil. Então, quarta-feira, dia 27, vamos reservar o programa aqui para bater um papo durante o programa inteiro com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho de Sante. Então, por isso, o doutor Zé Pedro vem amanhã, fica mantido o doutor Zé Lima, promovendo saúde na quinta-feira, como de hábito, e essas são essas mudanças para a semana. Sei que segunda-feira que vem, a gente vai bater um papo aqui com o vereador Nenê Crepaldi. Aliás,
também amigo do José Araújo, também de Carapicuíba. Então você vê que devagarinho, nós já conversamos algumas vezes com o presidente da Câmara de Carapicuíba, agora vem o vice-presidente da Câmara de Carapicuíba, o Nenê Crepaldi, uma figura também que já falou aqui algumas vezes por telefone e que agora virá aqui na segunda-feira, estará conosco aqui no Jornal da Terra. Dito isso, hoje, 25 de novembro, um mês para o Natal, um mês para chegar ao momento onde a gente vai ter que botar a mão no bolso, não vai ter outro jeito. É o 329º dia do ano e se faltam 35 dias para o final do ano, então se faltam 30 dias para o Natal, faltam 36 dias para acabar o ano de 2003. 2014 está aí. Hoje, entre os aniversariantes famosos aqui no Brasil, a gente tem a apresentadora Ana Paula Padrão. Dá para acreditar que tá beirando os 50, velho? Velho, não dá nem para acreditar, né, velho? Ela não está na Record, ela saiu da Record. Mas que beleza, é o que eu posso dizer. Tem outras expressões que eu gostaria muito de usar aqui agora, mas em respeito a você, ouvinte, eu já usei antes do programa aqui comentando com o Jefferson Miro. Também é aniversário da atriz Thaís Araújo, também merecia também os mesmos adjetivos, muito bonita. Seria aniversário, e por conta do trânsito da Castelo a gente não conseguiu separar nada dele. Seria um prazer colocar um trecho da música desse artista fabuloso, que já faleceu, chamado Zé Rodrigues, uma figuraça. Indico algumas leituras, escritor, compositor, fez durante muitos anos todos os jingles. Quem tem 40 e poucos anos, nossa faixa etária aí, né, Jefferson Miro? Todos os jingles que você ouviu na sua infância e adolescência eram de Zé Rodrigues, todos. Ele compunha, cantava, dominou o mercado publicitário durante muito tempo. Então estaria fazendo aniversário também, foi-se também muito de repente. Infelizmente eu não pude colocar nenhuma música dele, teria o prazer de colocar aqui algumas canções, porque graças a essa entrada do Rodoanel, a CCR aqui, que é uma indecência aquilo, né? Como disse aqui o próprio secretário João Góes aqui, aquilo é uma indecência, né? Aquilo é só para cobrar pedágio e para parar o trânsito. Então, por causa daquilo lá, aquele acesso estreito, aquilo nossa, aqueles caminhões enormes, ninguém anda na Castelo Branco. Então nós chegamos aqui, infelizmente, em cima da hora e não pudemos buscar essas... A gente sempre coloca aqui em homenagem a esse artista que fez aniversário, e seria um prazer registrar aqui a voz do Zé Rodrigues, mas que fique registrado que ele estaria fazendo aniversário também neste 25 de novembro. São 5h23, esse é o Jornal da Terra. Daqui a pouco vamos conversar aqui com o advogado Ralph Silva, aproveitar, falar dessa questão aí. Quer dizer que os caras, você não pagou IPVA? Então toma cuidado. Logo, seu nome vai estar naquele clubinho lá, que a gente vive correndo dele, né, Jefferson Miro? A gente corre dele. 5h23, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Desde amanhã desta segunda-feira, pessoas de todas as idades podem fazer gratuitamente em Carapicuíba o teste de HIV e sífilis. É a campanha Fique Sabendo, que começou hoje em postos móveis e fixos. O teste pode ser feito em qualquer idade, mas, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, quando se tratar de criança de 0 a 12 anos incompletos, a testagem e entrega dos exames anti-HIV só devem ser realizadas com a presença dos pais ou responsáveis. Quando for adolescente entre 12 e 18 anos, a realização do exame fica restrita à sua vontade, assim como a participação do resultado a outras pessoas. A Secretaria da Saúde de Carapicuíba descentralizou os postos de atendimento para atingir o maior número possível de pessoas. A testagem pode ser feita no centro, no posto montado no calçadão, no centro administrativo da Prefeitura, além das unidades básicas de saúde da Coab 5, Ariston e Novo Horizonte.
O tempo para a realização do exame e conhecimento do resultado é de cerca de 30 minutos. Os resultados do teste HIV podem ser retirados no local. Já o teste de sífilis será entregue ao munícipe posteriormente. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone 4202-9583. 4202-9583. A Prefeitura de Jandira concluiu na sexta-feira a formatura da primeira turma de alunos da Rede Básica de Ensino que participaram do Programa de Educação para o Trânsito. Ao todo, receberam o documento de conclusão 1.303 crianças, todas matriculadas na quarta série de 12 escolas municipais de educação básica. O PET foi dividido em duas etapas. A parte teórica envolveu aulas e palestras. Em 16 de outubro, começaram as aulas práticas, ministradas no Portal Ecológico. Nestas atividades, os alunos entraram em contato com os profissionais de ambas as pastas responsáveis por transmitir conhecimentos básicos de segurança no trânsito e enfocaram temas relacionados ao uso das calçadas, respeito à faixa e pedestres, travessia de ruas e avenidas sem risco à vida e circulação de bicicletas, por exemplo. O objetivo do curso é conscientizar as crianças sobre os riscos do trânsito e contribuir para a adoção de postura preventiva e segura. Com o objetivo de proporcionar maior tranquilidade e segurança na região central da cidade, começou na última quarta-feira, dia 20 de novembro, a Operação Centro Seguro da Guarda Civil Municipal de Osasco. A cidade tem hoje o segundo maior polo comercial do estado de São Paulo e com a liberação dos pagamentos do 13º salário pelas empresas, além da proximidade das festas de final de ano, que aumenta a circulação de pessoas na região central. As ocorrências de assaltos e roubos tendem a aumentar. Para a Operação Centro Seguro, a Guarda Civil está disponibilizando 9 viaturas de médio porte, 6 motocicletas, 6 equipes de ciclistas e 2 bases móveis, sendo que para operar todo este equipamento serão empregados cerca de 40 guardas civis envolvidos diretamente na operação, além do efetivo já previamente distribuído por diversos bairros do município, coibindo as ações criminosas e oferecendo maior tranquilidade aos consumidores. Ainda assim, o comando da GCM lembra que mesmo com o policiamento, o cidadão deve evitar ostentar objetos de valor, não conduzir joias e não mexer em dinheiro na frente de outras pessoas. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h27, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia, aqui no AM 1330. E hoje, olhando o e-mail lá, tá dizendo que eu tenho falado pouco o endereço de e-mail aqui do programa. Então, só lembrar que o nosso e-mail segue sendo o jt@jornaldaterra.com. JT, né, de J e depois o T de tatu, @jornaldaterra.com, sem o BR. E esse e-mail, evidentemente, vale para você participar do programa, fazendo todo tipo de participação, comentário. Se por acaso você achar que a sua participação, falando aqui no programa, é importante, você quer dar uma opinião, pode também nos escrever lá no e-mail, entrar lá na nossa página no Facebook, facebook.com/Jornal da Terra, ou então se você já usa lá o Facebook, não sabe usar muito bem, mas está usando lá, vai lá naquele espaçozinho de busca e dá uma busca para o Jornal da Terra, você vai até a nossa página. Lá você também pode deixar os seus questionamentos, pode dizer, olha, eu quero falar no programa, eu quero falar de tal assunto, e a gente deixa lá o seu telefone de contato, nós vamos ligar para você. Uma pergunta que me chegou por conta disso é por que eu não deixo o telefone da rádio disponível para vocês ligarem. Por alguns motivos. Eu já estou na ponta da linha com o nosso amigo e nosso colunista de educação, o Flávio Azevedo Limas, já vamos conversar com ele. Mas antes disso, eu só explicar aqui. A Rádio Terra tem a sua sede principal na Avenida Paulista 2200. Esse programa aqui, o Jornal da Terra, ele é dedicado à região oeste da Grande São Paulo. E ele é feito em Osasco, que é a principal cidade da região oeste da Grande São Paulo. Estamos aqui
na avenida... Esqueci o nome da avenida agora. Depois eu lembro. Depois dos 40 acontece. Avenida Luiz Rink, número 660, lembrei. Eu ia falar outra coisa aqui. Avenida Luiz Rink, 660, para quem conhece, aqui na Vila São José, aqui no Rochdale. E aqui tem um estúdio. Então, o telefone que você ouve comumente os apresentadores divulgando na programação da Rádio Terra é um telefone na Avenida Paulista. Então, há uma inviabilidade. Eu não teria como atender este telefone quando você nos ligasse. Eu teria que te passar um outro número. Passando um outro número, eu poderia confundir a sua cabeça, vários números de telefone. Fora isso, tem uma coisa que desde que eu faço rádio, já não é de hoje, que é aquela questão da... Tem pessoas que têm um telefone à mão, têm mais habilidade para ligar, os que estão mais perto também conseguem maior facilidade de contato. E aí, muitas vezes acontece das mesmas pessoas ligarem para o programa. E aí você que tenta ligar e não consegue, pode achar que há alguma proteção, algum vínculo de amizade que acaba gerando o fato de colocar aquela pessoa. Isso quando você disponibiliza o telefone. O que eu estou tentando aqui é criar uma maneira de que você mande o seu e-mail, ou se você preferir, você pode também mandar uma mensagem de um torpedinho de celular, e eu vou passar aqui o número. Nesse torpedinho você diz qual é o seu número de telefone e diz que quer falar no ar. Se puder dizer lá qual o assunto, também. A gente pode ver aqui a sua mensagem e fazer uma reflexão e na sequência ligar para você. Eu acho que dessa forma a gente consegue trazer os depoimentos importantes de você que quer participar do Jornal da Terra. Então, sempre na abertura do programa, eu digo aqui que é um programa interativo e ele é. A sua opinião que é mandada por e-mail, ela é muito importante. Mas se você quiser participar por telefone e quiser mandar um torpedo aí para que nós liguemos para você, anota esse número de celular aí, 95610 5518. 95610 5518. Eu vou combinar uma coisa com você aqui. Toda abertura de programa, junto com o e-mail, eu vou falar esse telefone. Você me manda o torpedinho e nós vamos, dentro do possível, ligar de volta para você. Né? Quando a Vivo deixa a gente ligar também, né? Telefone fixo aqui. E a gente pode ligar e colocar a sua opinião, que é muito importante, sim. Também serve, se eventualmente você quiser conhecer a rádio, quiser vir aqui ver como é feito o Jornal da Terra, a gente, evidentemente, isso aqui não é um auditório, a gente não tem espaço para muita gente, mas recebemos aqui também os nossos convidados e podemos tê-lo como convidado aqui, se tiver curiosidade de conhecer e quiser participar do programa. Mas nos mande um e-mail, mande essa mensagem para o 95610 5518 e aí a gente vai retornar a sua ligação. E se quiser vir participar aqui, nós vamos agendar. Vamos fazer o possível. É importante, é uma forma até de agradecer a audiência que você tem nos dado nos últimos meses. Você, em especial, você da região oeste da Grande São Paulo. Bom, hora de falar de educação com o nosso colunista de educação aqui no Jornal da Terra. Ele é diretor da POSP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual. Ele também é vice-prefeito de Itapevi, foi vereador por vários mandatos em Itapevi, uma figura que conhece tudo sobre educação, em especial a educação pública. E vai falar conosco hoje, como acontece toda semana, Flávio Azevedo Limas. Flávio, uma boa tarde para você. E eu já queria começar perguntando para você, Flávio, sobre a questão, nós vivemos a semana passada, a semana onde nós exaltamos, tratamos muito do tema das dificuldades, limitações e perseguições e discriminações que sofrem os negros. Semana da Consciência Negra, tivemos em especial a quarta-feira, o dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra. Na educação, Flávio, mais uma vez uma boa tarde para você, a gente sabe que o número de matrículas dos negros nas universidades aumentou entre 2011 e 2012, esses dados são
são os últimos dados cedidos pelo Ministério da Educação, aumentou em 16%. Isso é relevante, é importante, Flávio. Mas o sistema de cotas, que importância tem o sistema de cotas nesse crescimento de 16% da presença do negro se matriculando em universidades? Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar mais uma vez nessa emissora que presta um excelente trabalho à comunidade. Então, um grande abraço a você e seus ouvintes. Ô Flávio, e aí, houve ou não houve avanço nos últimos anos? Na verdade, a situação do negro no Brasil é uma situação de dificuldade, embora muitas leis, né, de políticas compensatórias tenham sido aprovadas, mas se nós pegarmos os dados, né, ainda são muito aquém daquilo que o movimento negro pleiteia, né. Recentemente, no governo Lula, foi criada a lei de cotas nas universidades federais. Algumas universidades estaduais também optaram pela questão das cotas, mas você vê, por exemplo, no estado de São Paulo, isso não foi ainda definido. Então a questão de cotas não é uma política permanente, é uma política que visa você buscar estabelecer uma série de igualdade na oportunidade e principalmente na educação. Então nós estamos tendo avanços sim. Foi aprovado o Estatuto da Igualdade Social no Senado há 2 anos atrás. Em Itapevi, em 2003, nós aprovamos a lei do feriado do Dia da Consciência Negra, né, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, todo dia 20 de novembro. Então alguns avanços estão ocorrendo, mas falta uma certa militância também, né? Ou seja, e se você pegar os dados, né, estatísticos, né, com relação à questão do emprego, da inserção no mercado de trabalho, a situação do negro é muito mais desfavorável com relação à situação dos brancos. Aqui no Jornal da Terra estamos conversando com o Flávio Azevedo Limas, nosso colunista de educação. Evidentemente que, Flávio, que essa questão precisa ser melhorada ainda. A situação do negro, ela ainda requer muita atenção do poder público. Você falou aí da questão das cotas, que no estado de São Paulo ainda, principalmente para universidades públicas, ainda não há uma adequação, uma adoção desse sistema de cotas. E no momento que a gente está vivendo, tivemos aí no final de semana a primeira fase do maior vestibular do país, que é o vestibular da FUVEST, e que não adota o sistema de cotas. Agora, vou insistir, segundo dados do Ministério da Educação, as matrículas dos negros nas universidades, e aí eu estou falando de universidade pública e privada, aumentou em 16% entre 2011 e 2012. Independente de ter-se muito o que fazer, e você acabou de falar na militância necessária, mas o sistema de cotas tem a sua responsabilidade nesse resultado, né, Flávio? Para além da questão das cotas, hoje você tem também o ProUni. Porque o ProUni, você não vai discutir cotas, né? Você discute a questão de você ter um programa de atendimento a jovens, principalmente egressos da escola pública, jovens pobres, e aí numa questão de cor, né? E esses jovens pobres estão entrando na universidade. E uma grande parte dos pobres são negros. Então isso muitas vezes justifica uma quantidade maior de negros nos últimos anos entrando na universidade. Tanto por conta do ProUni, quanto por conta também das cotas. Mas a questão do projeto ProUni foi fundamental para que os pobres também tivessem a oportunidade de cursar uma universidade. São 5h39 aqui no Jornal da Terra. Estamos conversando com o Flávio Azevedo Limas, diretor da POSP, e que é vice-prefeito de Itapevi. Aqui no Jornal da Terra fala de educação. Flávio, as faculdades hoje, a gente só dá uma observada, elas estão mais diversificadas, por assim dizer. A diversidade de raça, ela já está efetiva. Num olhar, a gente já percebe. O negro vem, né, até por conta desse aumento ano a ano, 16% de evolução nas matrículas nas universidades, a situação vem melhorando. Mas ainda há preconceito. Quer dizer, o negro está chegando à universidade com maior consistência, em maior quantidade, em melhores condições, mas ainda há preconceito em relação ao negro nas universidades, né, Flávio?
Na verdade, as faculdades particulares, ela não vê cor, né? Ela vê dinheiro, né? Como a maioria dos negros são pobres, é evidentemente menos negro na universidade. Ainda há um abismo muito grande, há uma diferença muito grande, né? Se você observar a questão dos médicos na cidade, gerentes de bancos, até professores, né? Você tem uma minoria de negros, e não só de negros, mas do próprio afrodescendente. Você tem, por exemplo, um dado assim importante, você pega a Bahia, por exemplo, que é um estado que 70% dos baianos são afrodescendentes, e apenas na Universidade da Bahia você tem apenas 30% de negros afrodescendentes e 70% de brancos. Então é uma distorção muito grande. Mas acho que a questão do negro é a falta de oportunidade. Quando você oportunizar a todos os brasileiros, né, ou seja, igualdade de condições, eu acho que isso você vai melhorar e melhorar muito. Então, acho que você aumentar em 12%, em 4% de um ano para o outro, isso é fantástico, isso mostra uma preocupação do governo brasileiro com a questão étnico-racial, né? Principalmente no que se refere a negros e índios. Então, isso para nós é fundamental, é uma grande mudança, uma revolução, e que quiçá um dia, que não demore muito, não vão ter essa questão de necessidade de cotas, né? Que todas as pessoas têm o direito de estudar, independente da sua cor ou da sua situação social. É verdade, 5h41, esse é o Flávio Azevedo. Verdade, o dia que esse país puder se regozijar de não precisar de sistema de cotas, é sinal que a situação está bem diferente. Agora, eu queria perguntar para você, né? Você negro e nordestino. Evidentemente já viveu situação de discriminação, né, Flávio? Na verdade, não propriamente com relação à cor, mas com relação a ser nordestino, sim. Eu já sofri bullying, por exemplo, quando eu vim da Bahia para São Paulo, e a professora, muitas vezes nos primeiros dias de aula, perguntava o seu nome, cidade e estado de origem, né? Então, toda vez que eu falava que eu era nordestino e era baiano, havia um certo preconceito, as pessoas me olhavam de forma diferente. Então, tudo que acontecia na classe de irregular era baianada, esse tipo de coisa. Claro que isso houve uma certa superação. Isso nunca, no primeiro momento, me atingia, mas depois não me atingiu mais. Então, para mim, foi também um aprendizado, né? Porque a gente combate de forma muito firme essa questão do preconceito e do bullying, até porque a gente já passou por isso, sabe como é duro você enfrentar a dificuldade, a desigualdade e principalmente a discriminação. Mas fora isso, tranquilo, eu nunca me invali de cotas, né? Sempre na faculdade ou nos cursos eu nunca entrei por cotas, né? Procurei me esforçar ao máximo, né? Mas mesmo assim eu sou a favor daqueles que têm dificuldade, né? Até por uma questão da educação que não teve e entrar por a questão de cotas, eu considero importante como forma de incluir pessoas, né? Mas nós queremos que daqui mais algum tempo não há essa necessidade, que todos tenham um ensino de qualidade, né? E que as pessoas, que sequer as pessoas têm que fazer disputa, né? Que a vaga seja estendida a todas as pessoas. São 5h43 aqui no Jornal da Terra, nessa segunda-feira. Estamos conversando aqui com o Flávio Azevedo Limas, diretor do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, a POESP, vice-prefeito de Itapevi, e que fala de educação aqui no programa. É isso mesmo, Flávio. Infelizmente, estamos muito aquém do país que desejamos, mas por isso que trabalhamos. E eu queria, evidentemente, agradecê-lo mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Terra, trazendo seu conhecimento a respeito da educação pública desse país. Não vejo nenhuma outra figura na região oeste da Grande São Paulo com a sapiência e o conhecimento da educação pública como você. É um prazer tê-lo aqui como colunista de educação no Jornal da Terra. Mais uma vez, muito obrigado e até a semana que vem, Flávio. Rodrigo, muito obrigado por mais essa oportunidade. A sua rádio, ela é importante. Quase toda semana eu encontro com pessoas na rua e que me parabeniza você e o seu programa, porque me viu falar sobre algum tema importante, principalmente se refere à educação, e elogiando inclusive o seu programa. Então, boa tarde e muito obrigado pelo espaço. Bom, é isso, agora ganhar uma rádio, né? Agora eu vou pedir meu direito, né? Muito obrigado então ao Flávio Azevedo Limas, que é nosso colunista de educação e que está sempre conosco aqui semanalmente. E hoje nós falamos da importância do espaço que o negro tem que brigar
na pancada, para não dizer outra palavra aqui, para conseguir, né, meu amigo? Não é fácil. E quando esse negro, ele é pobre, ele é nordestino, então você acentua a discriminação de uma maneira que só o negro sabe dizer como é isso. Eu particularmente contesto e me recolho a insignificância da minha ignorância em relação ao tema. Confesso que tenho pouca informação, mas sou contrário ao sistema de cotas, porque eu acho que pobre também tem pobre branco, e nesse sistema de cotas o pobre e branco fica alijado da possibilidade de entrar, e que estudou numa escola pública deveras e muitas vezes, na maioria das vezes, de baixa qualidade, ele fica alijado, continua alijado do sistema público universitário. Mas, como disse o nosso amigo aqui, colunista também do programa, Marcos Agostinho da Silva, você não está na minha pele, né? Eu não sou negro, então eu, quando digo que sou contra, que eu não aprovo o sistema de cotas, é um branco que está dizendo, não porque tem alguma coisa contra o negro, mas é preciso lembrar que a minha pele não é negra, então eu não sei de todas as necessidades do negro. São 5h46, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a participação do Jefferson Miro com as notícias do esporte. E se a gente conseguir contato, vamos bater um papo com o nosso amigo Ralf Silva, que está no interior, por isso que não está aqui. São 5h46. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Prefeitura de Osasco participou nos dias 13 e 14 de novembro em Brasília da reunião macro-regional das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste de combate à dengue. Realizado pelo Ministério da Saúde, o encontro teve como objetivo discutir a situação epidemiológica e estratégias de preparação de atividades de controle para o ano de 2014. Além de implantar o plano de contingência, utilização do levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti. Como estratégia de prevenção e controle da dengue, o município terá como base 2 diretrizes. A primeira será dedicada à organização e desenvolvimento da rotina das atividades de prevenção e controle da dengue no âmbito do sistema de saúde. Já na segunda, o período epidêmico. As diretrizes deverão ser seguidas para a confecção de estratégias que devem ser acionadas na situação de possível epidemia. Osasco vem se destacando no enfrentamento do combate à dengue. Segundo dados da Secretaria de Saúde, a população também tem assumido as suas responsabilidades, uma vez que cerca de 80% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Os 2 principais adversários na campanha em Santana de Parnaíba, que acontece no domingo, dia 1º de dezembro, estão recorrendo ao Tribunal Regional Eleitoral solicitando a impugnação recíproca das candidaturas. Elvis César, do PSDB, prefeito interino, tenta tirar Silvinho Petioli do DEM da disputa e vice-versa. A eleição irá escolher um novo prefeito para a cidade. O mérito já tinha sido julgado em primeira instância, mas um recurso foi apresentado pelos 2 candidatos no cartório eleitoral na última quinta-feira, dia 21. Elvis acusa Petioli de praticar atos de improbidade administrativa, o que enquadraria Silvinho na lei da ficha limpa. Já Petioli pede a impugnação de Elvis, baseado no processo de cassação que o tucano respondeu na Câmara Municipal em 2012, por falta de decoro parlamentar, após ser condenado por compra de votos, além do fato de Elvis ser filho de Marmo César, prefeito cassado há menos de 6 meses. Os candidatos terão 3 dias úteis para apresentar sua defesa ao cartório eleitoral, quando o processo será encaminhado para que o TRE emita o seu parecer. Se não quiserem ficar com seus nomes sujos, um total de 14 mil motoristas da região oeste terá que acertar contas com a Secretaria Estadual da Fazenda. Eles são proprietários de veículos com placas de final 8 que devem mais de 10 milhões de reais em IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, referente aos anos de 2008 a 2013. As notificações de cobrança já foram enviadas.
Em todo o estado, essa remessa envolve proprietários de mais de 285 mil veículos com placa final 8 e apresentam débitos acumulados de 210 milhões de reais. Notificações semelhantes vêm sendo feitas ao longo do ano, de acordo com o final da placa. O contribuinte que receber o comunicado de lançamento de débito tem 30 dias para efetuar o pagamento da dívida ou apresentar sua defesa. Quem não quitar o débito tem o nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo e passa a sofrer cobrança judicial com aumento na multa de 20% para 100%, além da incidência de honorários advocatícios. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Faltam 10 minutos para as 6 da tarde, 10 minutos para começar o show de sucesso, o som de sucesso com o Ademir Laurantes. E aí, Jefferson Miro, fica tranquilo que essa sua pendenga com o Geraldo Alckmin lá relacionada ao seu IPVA vai ser resolvida porque o deputado Celso Gílio está apresentando um projeto para parcelar dívidas de IPVA. Fique tranquilo. Quantos pagamentos? Uns 20, 24? Como é que foi a agenda no final de semana, Jefferson? Olá, boa tarde, Lobo. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Terra. Final da Copa Paulista. O São Bernardo é o campeão. Após o empate em 0-0, nos pênaltis o São Bernardo levou a melhor. E o ano que vem, 2014, vai estar na Copa do Brasil. Copa do Brasil, exatamente, Lobo. E não deu, então, para o time de Osasco. O Audax, infelizmente, não foi dessa vez. Brasileiro Série B, o Palmeiras venceu o Ceará por 4-1 e conquistou. O vovôzão, bateu o vovô. Fez uma festa lá no Ceará, hein? Brasileiro Série A, o Flamengo venceu o Corinthians 1-0. A Ponte Preta empatou com o Grêmio em 1-1. O Santos venceu o Fluminense. Não gosto de Ponte Preta. Quarta-feira. Cuidado. Não atravesse a ponte, Lobo. É um perigo, rapaz. Santos e Fluminense, 1-0 pro Santos. E o Bahia venceu a Portuguesa por 1-0. E o São Paulo empatou com o Botafogo por 1-1. Mas o lance do Ganso merecia o gol, hein, rapaz? Que lance, hein? Que jogada. Mas também, os lances que o Ademilson perdeu merecia a gente ficar longe do estádio por 20 anos. Vamos para o Amador de Itapevi. Devido à chuva, não teve rodada. A semifinal do Master será realizada amanhã, a partir das 19 horas, entre o Caveira e o Milan, e logo após o Vila Nova contra o Folhas. A semifinal do Veteraníssimo ficou para quarta-feira, às 19 horas, Boca Júnior contra o Portela e Rainha contra o Teimoso, Rodrigo Lobo. Bom, e nada de o gramado sintético para o ano que vem. Então, precisa entregar o campo. Provavelmente o final de semana será a última rodada. E aí eles entregam o campo, já começam os trabalhos para colocar o piso sintético. O ano que vem tem piso sintético, então? Bom, a promessa é que sim, né? Vamos perguntar de novo pro secretário Joaquim. Vamos confirmar. Obrigado, Jefferson Miro. Essas foram as notícias do esporte, o agendão do esporte do final de semana, os resultados do final de semana aqui no Jornal da Terra, às 5h53. Antes de encerrar aqui o Jornal da Terra, deixa eu só lembrar que nós há pouco batemos aquele bom papo aqui com Flávio Azevedo Limas, e tem um artigo dele, uma opinião dele que eu acho muito importante, que ele soltou aqui nos jornais da região nesse final de semana, que ele questiona as entidades responsáveis por alunos deficientes. E o brado dele começou na sessão do dia 19 na Câmara Municipal. Ele está questionando o descompasso desse propósito. Ele, segundo o Flávio Azevedo Limas, exemplos crassos de entidades que criam verdadeiros clubes, que falam tanto do excepcional, mas que quando vão verificar as essências, tem-se lá muito pouca excepcionalidade. Então o que o Flávio está chamando a atenção aqui é que quando se fala muito no estado inteiro da questão do abandono e de uma possível corte de verbas para as APAES, preciso lembrar que também há muitas entidades, entre aspas, que sobrevivem da marca da excepcionalidade, mas que tiram muito proveito disso para buscar
dinheiro, recurso público estadual. Então tá dada a dica aqui. A gente, evidentemente, como a gente apoia integralmente o trabalho dessas escolas que atendem excepcionais, que são ainda em quantidade muito pequena, mas é importante termos atenção em relação à qualidade da aplicação desses recursos. Isso é evidente. Lembrar também aqui que, mais uma vez, que nosso calendário dessa semana está um pouquinho diferente. Nós vamos amanhã conversar com o Dr. José Pedro, que vai falar dos termos O Grilo na Cuca, aqui amanhã. Dr. José Pedro, que tem vindo aqui todas as quartas-feiras. Conversar também com o José Araújo, o cara que conhece os bastidores da política de Carapicuíba. E na quarta-feira vamos entrevistar aqui o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, o vereador Nequinho de Sante, que vai falar, na verdade ele vai projetar, vai dizer o que fez aí nos últimos meses, que ele assumiu a presidência da Câmara, desde a saída do Elvis César para ser prefeito interino lá de Parnaíba, vai dizer o que ele também projeta para o ano que vem, uma vez que ele já está oficializado como presidente da Câmara para o ano de 2014. Isso na quarta-feira. E, claro, vamos aproveitar para falar do embate político de Santana de Parnaíba, números de pesquisas, questionamentos daqui e de lá. A eleição de Santana de Parnaíba, que acontece no próximo domingo, é tema do nosso bate-papo da quarta-feira com o presidente da Câmara, Nequinho de Sante. Lembrar mais uma vez que a gente está aguardando já por esses dias aí a confirmação dos primeiros secretários da cidade de Carapicuíba. Agora nós temos a promessa da comunicação de Carapicuíba que esses nomes estarão mais presentes aqui no programa. Você de Carapicuíba, fique à vontade, fique tranquilo que logo você vai ver seus administradores aqui, vai poder questioná-los aqui no Jornal da Terra. Bom, tá terminando mais uma edição, a edição número 230 aqui do Jornal da Terra, que está de volta amanhã às 5 da tarde aqui no AM 1330. Está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o som de sucesso. A gente volta amanhã. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação... Deixa eu só lembrar uma coisa, Valdir Pereira, o que é aquele lobo uivando que você coloca toda a abertura do programa, hein? O que é aquele lobo uivando? Um abraço para você, Valdir Pereira, e também um abraço ao Ademir Laurentes. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.